6 meses de um caso que repercutiu em todo o Brasil. Cauane Grajanin Cleve Machado e Rubens Biguetti desapareceram em 3 de agosto de 2020. Prisões foram realizadas. O inquérito policial já foi concluído. O caso está com o Ministério Público. Na última semana, o promotor de justiça da comarca de Goiôerê, Dr. Guilherme, solicitou ao juiz para que os autos do processo se tornem públicos. O Ministério Público já ofereceu denúncia em face de 4 pessoas, pela prática dos crimes de homicídio qualificado e ocultação de cadáver. Em relação aos nomes dos investigados, por uma questão legal, nós não podemos divulgar. Essa investigação ela ainda está em sigilo, há um pedido de levantamento do sigilo dessa investigação, uma vez que concluída a maior parte das diligências pela Polícia Civil. No entanto, essa decisão ainda não foi proferida. Então, a princípio, maiores detalhes aí sobre as investigações, quem são os investigados, isso não pode ser fornecido por uma questão jurídica. Durante o inquérito policial, 2 prisões foram realizadas em Umuarama. Em Goiôerê, a vizinha do casal foi presa, porque teria articulado a ação criminosa. O inquérito foi concluído cerca de 2 meses após o desaparecimento. As denúncias foram oferecidas pelo Ministério Público no dia 27 de janeiro de 2021. Atualmente, o processo aguarda uma decisão da Justiça sobre o recebimento ou não dessa denúncia. Essa decisão ela vai aceitar a denúncia ou rejeitar a denúncia. Se ela aceitar a denúncia, o processo se inicia com a citação dos investigados, que aí passam a ser formalmente acusados, que vão ter aí a oportunidade de se defender através de seus defensores. Eventualmente, se a Justiça assim entender que não há elementos para que esse processo prossiga, a Justiça pode entender pela rejeição da denúncia. Então, atualmente, o momento do processo é esse, aguarda essa decisão judicial. O promotor também explica o pedido de tornar público o processo, para informar a sociedade do trabalho realizado pela Justiça. O Ministério Público entendeu que, ao final das investigações e com o oferecimento da denúncia, por se tratar de um caso que teve uma grande repercussão aqui na cidade, era de bom tom que a população pudesse acompanhar o resultado das investigações, o que foi apurado, o que não foi, para aqueles que tiverem interesse acompanharem. Lembrando que a nossa Constituição, a Constituição Federal, ela diz que o processo, em regra, é público. Ele só vai ser sigiloso quando houver razões para proteger a intimidade das pessoas ou alguma situação de interesse público. No presente caso, não há nenhuma medida cautelar, nenhuma situação que demande segredo de justiça para que ele permaneça em sigilo. Havia, durante a investigação, uma necessidade pelo sigilo, mas agora, com a formalização da acusação pela denúncia, essa situação que justificaria o sigilo se esgotou, se esvaziou. Então, na visão do Ministério Público, não há problema que essa investigação seja tornada pública. Na noite do desaparecimento, o filho do casal, na época com 4 meses de vida, foi abandonado em uma das ruas de Goiôerê. A criança foi amparada por uma moradora do município e entregue à avó materna. Na manhã seguinte, o carro da família foi encontrado carbonizado em uma estrada rural de Moreira Salles. As denúncias oferecidas pelo Ministério Público são pelos crimes de duplo homicídio e ocultação de cadáver. Uma situação trágica, os corpos não terem sido encontrados, mas o que pode ser adiantado é que a localização dos corpos não impede o prosseguimento do processo. Nós temos alguns outros casos emblemáticos do país, como aquela situação envolvendo um goleiro do time de futebol, que até hoje não foi localizado o corpo, mas ele foi processado, o júri entendeu pela condenação dele e até está cumprindo pena já por esse crime. Então, no caso aqui de Goiôerê, a situação guardadas as peculiaridades do caso, é mais ou menos parecida. Os corpos não foram localizados, mas há elementos suficientes para que essas pessoas sejam processadas pelo crime, pelo menos na visão do Ministério Público. Nesta semana, o caso voltou a ser noticiado após buscas pelos corpos serem retomadas em Umuarama. No quintal de uma residência localizada no Jardim Arco-Íris, na casa morava um dos homens que foram presos por suspeita de envolvimento na morte do casal.
2 peças de roupas foram encontradas, mas não foram reconhecidas por familiares das vítimas. Até não achar, a gente não para. Eu quero a minha filha, entendeu? Que sejam os restinhos dela, mas eu quero, eu preciso. O promotor aguarda a decisão do juiz. Ele finaliza a entrevista reiterando que está à disposição não só da família das vítimas, mas de toda a sociedade. O Ministério Público está à disposição da população, está à disposição da imprensa e aquelas pessoas que eventualmente tiverem informação sobre esse crime ou outros crimes podem procurar o Ministério Público.